Boa noite a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. A gente está muito feliz de receber vocês todos aqui no nosso culto Flame, um sábado muito especial para nós. Nós estamos na semana da Páscoa, no final de semana da Páscoa, e, bom, não sei para vocês, mas para mim tem um significado muito grande a Páscoa. Eu até acho que nós, no geral, igreja e mundo, a gente não dá à Páscoa o devido valor que ela merece. De qualquer forma, nós estamos aqui nesses dias refletindo a respeito da vida de Jesus, vida, morte e ressurreição de Jesus. E ontem nós tivemos aqui na nossa igreja um musical de Páscoa falando sobre o amor de Deus, que não há amor maior do que o amor de Deus por nós. E foi um momento muito bom, de muita reflexão a respeito dessa caminhada. E hoje nós estamos aqui num sábado, culto de sábado. Não parece, mas sábado é o último dia da semana. Ele tem cara de penúltimo, eu sei. Mas sábado ele é o último dia da semana. E, bom, há mais ou menos 2 anos atrás, dá um pouquinho menos talvez, eu estava nesse mesmo período do ano, Páscoa, e pensativo, reflexivo, e veio ao meu coração uma pergunta. A pergunta era a seguinte: o que os discípulos fizeram no sábado? Se você não sabe da história, a história diz de um homem que veio ao mundo chamado Jesus, viveu lá na região da Judéia, da Palestina, e ele foi mais ou menos uns 2000 anos atrás, você deve saber a CDC aí. E ele veio a esse mundo e ele viveu, e com seus 30 anos ele começou a juntar um grupo de pessoas. Ele começou a ensinar alguns valores a respeito do reino, um reino de Deus, o reino dos céus. E pouco a pouco ele foi revelando a si mesmo como Deus enviado a esse mundo. Então esse Jesus, esse homem, ele andou com essas pessoas, começou a falar, a pregar às pessoas, ele começou a realizar milagres, ele começou a transformar vidas, ele começou a causar um grande rebuliço ali, porque algumas pessoas eram contra aquilo que eles estavam fazendo, algumas pessoas eram contrárias, diziam inclusive que ele era um enviado de Satanás e não de Deus. E isso estava causando um grande transtorno ali, numa época já tensa, de um povo que vivia oprimido por um grande império, o Império Romano na época. E nesse contexto, esse homem ele está vivendo e está ali ensinando essas pessoas. E em um determinado momento da história, a história diz que esse homem ele foi preso e não havia nenhuma condenação plausível sobre ele. De qualquer forma, ele foi preso e ele foi entregue para ser morto. E ele morreu numa sexta-feira. Jesus morreu. E a pergunta que eu me fiz há 2 anos atrás foi: o que aconteceu com as pessoas que seguiam a Jesus? O que aconteceu com os seus discípulos? E claro que o texto bíblico ele nos dá alguns direcionamentos, a forma prática, o que eles fizeram na prática. Alguns se esconderam, outros voltaram a fazer o que faziam antes de conhecer Jesus. Mas a minha pergunta, o questionamento que veio ao meu coração era algo mais profundo, algo mais sério. Era basicamente como eles se sentiram. Não foi só o que eles fizeram no sábado, mas como eles se sentiram, o que passou no coração deles ao ver o homem que eles estavam seguindo há mais ou menos 3 anos já sendo entregue para morrer. E, bom, eu comecei a refletir nisso e eu cheguei a algumas conclusões, eu vou compartilhar com vocês hoje. Há 2 anos atrás eu cheguei nessas conclusões e preguei aqui no culto de sábado, essa mesma pregação, o sábado da desilusão. E eu coloquei no meu coração que sempre que eu tiver a oportunidade de pregar em algum sábado de Páscoa, eu irei pregar esse sermão. Então, daqui a alguns anos, se você me ver de novo aí e quiser faltar, fica à vontade, mas eu vou fazer isso até o dia que eu morrer.
Bom, eu vou dar um pouquinho mais de contexto para você entender o que é essa desilusão e como realmente eles se sentiram. Porque se eu falar só que eles seguiam um cara e de repente esse cara morreu, não é nem um pedacinho, nem um pouquinho da história. Para isso eu vou pedir que você abra sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 22. A gente vai ler a partir do versículo 54. Vamos lá? Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro, que é um dessas pessoas que seguiam, então, e se você não conhece muito do contexto cristão, nós chamamos de discípulos. Discípulos são pessoas que seguem a um mestre. Então, Pedro era um desses discípulos. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza, este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, eu não sei do que você está falando. E logo enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor, Jesus, voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Bom, nós iremos falar então hoje um pouquinho a respeito de expectativas e desilusões da nossa vida. Porque foi isso que aconteceu com Pedro, foi isso que aconteceu com os discípulos. E, sendo muito sincero, ao olhar o texto bíblico, não foi só com eles, mas foi para a maioria dos judeus que estavam ali. Porque o que eles esperavam? O que eles esperavam de Jesus? O que eles esperavam? Na verdade, eles esperavam Jesus ali aparecer naquela época, naquela estação, naquela situação da vida deles. E sim, não só da parte dos discípulos, mas todo o povo judeu esperava um Messias, um enviado de Deus. Todos eles esperavam um Salvador. Eles esperavam um ungido do Senhor, alguém que fosse escolhido por Deus, e isso era de conhecimento de todas aquelas pessoas. Em Mateus capítulo 2, nós vemos Herodes, o rei. Ele era um fantoche nas mãos do Império Romano, mas Herodes, o rei, quando Jesus nasce, ele pergunta aos principais sacerdotes da época onde havia de nascer o Messias, o que as profecias diziam. Porque aquelas pessoas não apenas esperavam um Salvador, um Messias, mas haviam profecias desde o Antigo Testamento que falavam a respeito da vinda de um libertador. E que época mais oportuna para se esperar um libertador do que a época em que eles estavam presos? Porque, de fato, eles não viviam um tipo de escravidão com o Império Romano, mas eles eram totalmente controlados, o seu dinheiro, o seu trabalho, eles eram controlados pelo Império Romano. Então, de fato, todas aquelas pessoas que viviam naquele contexto, que viviam naquela época, eles não só esperavam, mas eles precisavam de alguém que os libertasse dessa opressão, os libertasse do Império Romano e fizessem que tudo aquilo que se ouviu e se prometeu a respeito do reino de Israel finalmente acontecesse. Então, eles não esperavam uma pessoa qualquer. O enviado de Deus precisava ser um líder poderoso.
né, já que eles estavam em uma longa história de opressão, e isso a gente está falando de muitos, muitos anos, desde lá da época de Davi, lá para trás, depois que Davi morreu, Salomão morreu, e os reis começaram a fazer coisas muito ruins, os reinos se dividiram, começaram, e veio Babilônia, e veio o Império Persa, enfim, a história é comprida, não dá para a gente falar de tudo, mas é uma longa história de opressão, uma longa caminhada. E eles esperavam alguém extremamente poderoso, um líder corajoso, talvez um guerreiro que pudesse lutar fisicamente contra o Império Romano. Eles esperavam alguém que finalmente fosse resolver os problemas que eles tinham. Eles esperavam que os judeus que estavam dispersos pelo mundo, que foram espalhados, voltassem a Jerusalém e aquela terra voltasse a ser aquilo que eles entendiam como a Terra Santa e queriam aproveitar a felicidade de um reino verdadeiro, um reino liderado por um rei de verdade, vamos assim dizer, um rei de verdade. Jerusalém seria reconstruída, a glória do templo voltaria, não mais viveriam debaixo de opressão e a vida deles seria maravilhosamente boa, como um dia eles sonharam e esperavam que fosse. Mas aí o que aconteceu é que o homem que apareceu e que dava indícios de ser o Messias, que dava muitos indícios de ser o Messias, na verdade, ele não era nem um pouco parecido com aquilo que eles esperavam. No lugar de um guerreiro corajoso, um líder de batalhas, apareceu um homem que era manso e humilde. Vivia aquilo que a gente chama de vida honesta, filho de um carpinteiro, que nasceu e morava num vilarejo que ninguém dava valor. Inclusive, perguntaram, pode vir algo de bom de lá? Pode vir algo bom de onde esse Jesus nasceu? Você já viu sair algo bom de lá? Não. Mas não só isso, se você é um líder, você está enfrentando um grande império, você não pode fazer isso sozinho. E aí, na cabeça dele, suposto Messias, ele aparece com o seu time, a sua equipe de liderança. Você fala, bom, se ele não é esse guerreiro, então pelo menos ele se cercou de pessoas que podem ajudá-lo na missão. E ele se cercou de, primeiro, basicamente adolescentes e jovens. Não iam dar conta de enfrentar um exército, né? Mas não eram só adolescentes e jovens, uns eram ex-pescadores, outros eram ex-cobradores de impostos. Alguns, a Bíblia vai dizer que eram homens iletrados, ou seja, não tinham estudo, não tinham nem conhecimento para talvez fazer uma trama política contra Roma. Alguns era parte de um grupo extremista que vivia para matar pessoas. Enfim, não era o melhor time para o Messias, não era o melhor time para o libertador. Mas pior um pouco, porque, beleza, ele ser manso e humilde, ou a equipe dele não ser exatamente a melhor equipe que se pode juntar, né? Afinal, adolescentes vão mudar o mundo, até parece. Mas ele ia também, as atitudes dele iam totalmente contra aquilo que eles esperavam de um Messias, não só quem ele era, mas aquilo que ele fazia também. Então eles achavam, alguns representantes do povo ali, eles achavam que sabiam tudo sobre a lei, sobre a Bíblia, sobre religião. E aí esse Messias, o libertador, ele veio a esse mundo e falou assim, vocês não sabem nada. O que vocês entendem disso aqui está completamente errado. Vocês estão equivocados. E não só isso, então ele começou a fazer curas e milagres que para aquelas pessoas eram coisas chocantes, que não podiam ser feitas. Ele começou a se importar com os marginalizados e transformar a vida de pessoas que eram, na verdade, excluídas pelaquela sociedade.
Mas aí ele passou dos limites, porque esse cara, uma hora ele falou que ele era filho de Deus. E ele falou que não só o filho de Deus, mas ele era o próprio Deus que veio a esse mundo. Aí falou, não, aí não dá. Aí é demais para mim, porque não é possível que Deus se pareça com você. Não é possível que Deus se pareça com isso. Um manso, humilde carpinteiro que anda com pessoas excluídas, não é possível, isso não pode ser Deus. Os próprios discípulos, lembra que eu falei que os discípulos eram quem andavam com esse mestre, né? Os próprios discípulos, eles esperavam algo diferente. Lá em Lucas, no capítulo 24, a gente vai ler tem um texto que diz que nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Os próprios discípulos esperavam alguém diferente. Eles esperavam o Messias, mas não que o Messias se parecesse com Jesus. E um dos grandes problemas é que todas essas expectativas, todas elas estão alicerçadas e estavam em valores terrenos, em como a gente vê as coisas. Isso, mesmo após a ressurreição, eles continuavam com essas ideias, né? Jesus ressuscitou em Atos capítulo 1, os discípulos estavam reunidos com ele e lhe perguntaram quando vai ser o tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel. E é interessante porque as profecias que eu citei, que falavam a respeito da vinda desse Messias desde lá de trás, nunca esconderam que o Messias ele havia de passar por sofrimentos. E a gente fica se perguntando, né, como que esses grandes estudiosos da lei, pessoas que estudavam, que sabiam o significado do texto bíblico, como eles puderam não perceber? Será que eles se esqueceram? Será que eles... O que aconteceu, né? E constantemente nós somos tentados a esquecer. E esse esquecimento, ele na verdade, ele é proveniente de um impulso que nós temos de mudar as nossas vidas de acordo com aquilo que nós mesmos queremos e não com aquilo que Deus de fato quer e faz. E o tipo de Messias que eles queriam não é o tipo de Messias que Jesus é, e a partir disso eles começaram a se esquecer, eles esqueceram o que eles esperavam. E aí, mas a gente começou lendo um texto bíblico, né, Lucas 22, que fala a respeito de uma pessoa específica. O nome desse rapaz, esse era um jovem pescador, não tão jovem, porque já era casado, mas pode ser que ele casou cedo, né? Mas Pedro, ele era um dos discípulos de Jesus, ele era um dos caras que olhou para Jesus e falou, bom, eu vou seguir esse cara, eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena, eu acho que ele é realmente o Messias. Pedro acreditou que Jesus poderia ser o Messias. O que Pedro achava então sobre Jesus? Porque ele seguiu Jesus, confiando, esperando e achando que Jesus era o Messias. Mas naquela sexta-feira, Jesus foi preso, foi levado ao pátio da casa, ali como nós lemos, da casa do sumo sacerdote, e Pedro acompanhando ele, provavelmente sem entender o que estava acontecendo, o que se passava na cabeça de Pedro, né? Porque, bom, é fácil a gente julgar os fariseus, o povo todo, a multidão, mas Pedro era um cara muito próximo, um dos dois discípulos mais próximos de Jesus. O que ele esperava e como será que foi essa experiência para ele? E é interessante porque, não sei se você sabe, eu não vou usar nomenclaturas difíceis, mas a Bíblia tem 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas, eles são muito parecidos um com o outro. João é um evangelho um pouco mais diferente. Só que no texto de Marcos, quando ele vai citar esse momento aqui, o autor diz simplesmente que todos os discípulos fugiram. Ele fala, bom, todos os discípulos fugiram.
Mas Lucas, ele, de uma forma até curiosa e estranha, ele não poupa Pedro. Ele fala exatamente o que Pedro fez. Porque, veja, todos os discípulos fugiram. Mas Lucas fala que Pedro não fugiu. Ele ficou lá acompanhando o que ia acontecer com o seu Messias, com o seu mestre. E a gente já falou aqui na igreja várias vezes a respeito de quem era Pedro, mas se você não sabe, Pedro, ele era um cara muito enérgico, assim, impulsivo, ele era um... É sanguíneo esse tipo de... não sei. Ele era um cara assim, sabe? Talvez ele pudesse ser um dos que ajudasse na hora da briga. E ele se dispôs a isso, inclusive. E tem dois momentos, né, que Pedro, essa impulsividade dele fica explícita para nós e vai explicar um pouco do que aconteceu. Mas antes de falar sobre esses momentos, eu quero lembrar para você como que Pedro conheceu Jesus. Em Lucas, no capítulo 5, Pedro estava ali exercendo sua profissão de pescador. Ele estava tentando pescar e era um dia ruim, o mar não está para pescadores naquele dia. Mas aí Jesus apareceu e realizou um milagre. O cara ficou um tempão sem pegar peixe. Jesus apareceu e falou, não, tenta de novo. E aí o barco dele quase afundou de tanto peixe que ele pegou, enfim. E ele se prostra diante de Jesus e fala, mestre, eu vou te seguir. Então esse era Pedro, foi assim que ele conheceu Jesus, com um milagre acontecendo na sua vida, diretamente. Mas não só isso, a Bíblia vai falar que Pedro também teve a sua sogra curada por Jesus. Com certeza ele ficou feliz por isso. E eu fico pensando assim, né? Ele teve milagres acontecendo não só vendo os outros, mas na sua própria vida. E ele ajudou a minha família. Ele mudou a minha história, ele me deu uma nova perspectiva. Ele me chamou para andar com ele quando as outras pessoas me enganaram, me excluíram. Ele me deu, na verdade, uma nova razão de viver. Foi isso que Jesus fez. E agora ele começa com um papinho de que vai morrer. Porque Jesus, ele avisou esses discípulos um pouco antes que ele iria morrer. E aí a gente vê um episódio de Pedro falando, Jesus, eu vou com você aonde você for. O que tiver que enfrentar, eu vou enfrentar. Eu não vou abrir mão de você, mas jamais, nunca. E aí Jesus fala, Pedro, você tem certeza disso? Porque não é assim. Você vai me negar. Você está falando que vai comigo até o fim, mas você vai me negar. E Pedro, ele era assim, ele falava as coisas sem pensar, aparentemente, né? E aí em Lucas, no capítulo 22, um pouquinho antes, no versículo 50, esse é o trecho da Bíblia que relata Jesus sendo preso. E no versículo 50 fala que um dos discípulos de Jesus, ele feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Olha, um pescador não era um espadachim, vamos lá, né? Então, ele não queria cortar a orelha do rapaz, ele queria cortar a cabeça. Então, ele realmente, aparentemente, estava disposto a matar e morrer pelo mestre que ele acreditava que estava ali seguindo ele. E aí eu imagino, né, quando os homens estavam vindo para prender Jesus, Pedro com a espada aqui do lado, se preparando, foi agora, o bicho vai pegar. Agora Jesus vai realmente mostrar porque ele veio ao mundo. E aí ele dá um beijo no traidor e se entrega para ser preso e morto. Imagina o que se passou no coração desse jovem Pedro.
não é um balde de água fria, né? É, sei lá, uma banheira, uma piscina congelada. Porque tudo que ele esperava, tudo que ele viu e parecia que estava realmente as coisas iam mudar para ele, o jogo ia virar, a vida dele nunca mais ia ser a mesma. E agora o que toma o coração dele é uma gigante frustração. Porque fica pensando a cabeça de Pedro, né? O que está acontecendo aqui? Ele acabou de ressuscitar um morto. Ele fez o que fez comigo e prometeu e falou de um reino, não sei o quê. E agora ele simplesmente se entrega, diz que vai beber o cálice da ira e vai se entregar para morrer. E sabe, não foi um simples soldado ou um fariseu ou Herodes ou Pilatos que ali acusou Pedro do que ele estava fazendo. O texto fala que uma empregada olhou para Pedro e falou: você seguia Jesus. E aí o corajoso, o fortão, fala: não, nunca vi esse homem. De uma extrema confiança, falando que iria seguir, ia matar e morrer por Jesus, para em questão de horas eu nunca conheci esse homem. Imagina como estava o coração de Pedro. E, para ser muito sincero com vocês, eu já fui sincero aqui há 2 anos atrás, mas eu quero ser sincero mais uma vez, porque eu acho que é aqui que a minha história se aproxima com a de Pedro. Eu falo que a Páscoa é o momento mais marcante do ano para mim, mas quando eu olho para a situação que esse discípulo, que esse jovem se encontrava, é aqui que a minha história se encontra com ele. Porque, ao mesmo tempo que agora nós entendemos, né, a maioria de nós entende o que Jesus fez por nós, por que ele precisava passar por tudo isso, por que ele precisava morrer, mas, ao mesmo tempo, eu fico frustrado no meu coração. Frustrado primeiro comigo mesmo, porque eu não merecia um amor assim. Não merecia que Jesus morresse, mas eu também fico frustrado com Deus, porque Ele morreu. E na verdade não é simplesmente frustrado com Deus porque Ele morreu. A profundidade do nosso coração revela que a nossa maior frustração com Deus é porque Ele não faz o que a gente quer. E aí Ele frustra as nossas expectativas em relação a quem Ele é. Porque geralmente nós avaliamos uns aos outros assim. Eles são para mim o que eles fazem. E a nossa relação com Deus, na maioria dos dias, é também assim, uma relação hipócrita, uma relação de frustrações. Porque como eu posso, então, amar um Deus que simplesmente não faz o que eu quero, ou, no mínimo, o que eu espero? Como eu posso amar um Deus que não se importa o suficiente comigo? Porque se Jesus se importasse comigo, Pedro, Ele não ia me abandonar aqui. Se Jesus se importasse comigo, Ele não ia fazer com que eu passasse essa vergonha de tentar matar um cara e não conseguir, e em vez dele me ajudar a finalizar o trabalho, Ele vai lá e cura a orelha do rapaz. Não, porque como eu posso amar um Deus assim? Que não atende às minhas expectativas, um Deus que, em último dos casos, se diz todo-poderoso, mas sofre e morre. E sabe, no final das contas, quando a gente se levanta todos os dias, a inclinação do nosso coração, e você precisa ser sincero com você mesmo, é o mesmo que o de Pedro e dessas pessoas aqui. Crucifica. A gente condena Jesus. A gente condena Jesus porque Ele não faz o que a gente quer. Porque Ele não é aquilo que nós queríamos que Ele fosse. Como pode esse Jesus que
se achega aos excluídos, perdoa quem rouba o povo. Que tipo de... Não é esse Jesus, mas que tipo de Deus é esse? E o meu coração, eu preciso ser sincero com vocês, meu coração ele sempre vai se tendenciar para isso. Porque nós somos assim. E eu fico pensando a cena aqui do versículo 61 de Lucas 22. Nós lemos ele. Jesus estava vendo Pedro negar. Isso é muito, muito forte. Jesus estava vendo isso acontecer. E o texto fala que Jesus olhou nos olhos de Pedro. E Pedro lembrou-se daquilo que Jesus havia falado para ele, que ele iria negar. E ali Pedro sai chorando amargamente, porque na cabeça dele, o seu último contato com Jesus, o seu último contato com aquele homem que parecia que ia transformar a vida dele, foi um contato de negação. E ali eu fico imaginando o coração dele despedaçado. E a verdade é que, para todos nós, é compreensível esse sentimento, esse choro amargo de Pedro. Porque quantos de nós não nos encontramos nessa mesma situação? Cansados de sermos frustrados pela vida. Cansados de ser frustrados pelos nossos planos, cansados de ver as coisas acontecendo não da forma como nós gostaríamos. A gente se esforça, luta e parece que a recompensa não vem. Parece que Deus não se importa com a gente, parece que Deus não olha para nós. Quantas vezes nós estamos passando por madrugadas tenebrosas, assim como Pedro está passando também. Frustrados com um Deus que não nos serve, que não faz o que a gente quer. E realmente hoje é fácil para a gente falar, porque a gente sabe qual é o fim da história. Mas como eu disse, se você avaliar o seu coração de uma forma muito sincera, você sabe que muitas vezes a sua relação com Deus é essa. Um Deus que não faz o que eu quero, o que eu espero. É um Deus que não serve para mim. E aí você pode até dizer que você é cristão, que você é evangélico, mas no fundo você é um ateu. Uma pessoa que vive como se Deus não existisse. E se existe, é distante demais daquilo que eu quero e não me serve. Porque é sempre bom lembrar, o ateísmo não tem a ver com simplesmente não acreditar na existência de um Deus. Mas o simples fato de você viver como Deus não existisse, já te torna um ateu. Mas, como tudo na vida precisa de um mais, e nesse caso aqui a gente precisa ter algum tipo de esperança, né? Porque é morte, frustração, é dor, é choro, é angústia. A verdade é que sempre depois de um sábado tem um domingo. É isso. Depois de um sábado tem um domingo. E para chegar no domingo, a gente precisa passar pelo sábado. E no sábado da desilusão, como nós chamamos, existe uma certeza. E eu falei aqui da outra vez que eu comecei a estudar sobre essa passagem, comecei a estudar sobre a vida de Pedro, as expectativas em relação a Jesus, e eu não fazia ideia de como eu ia finalizar esse sermão, como a gente poderia chegar a uma conclusão que não fosse a mais óbvia possível, do tipo, mas legal, Jesus ressuscitou, amém. Né? Tinha que ter algo um pouquinho a mais sobre isso. E aí, eu encontrei no dia, assim, eu ia pregar sábado à noite. No sábado, 14h, eu vi uma postagem de um pastor que eu acompanho, o pastor Pedro Felizola, e ele falou a respeito do que significa o sábado e do que significa esse sábado, o sábado da vida dos discípulos, frustrados, desiludidos, o sábado da vida de Pedro, o sábado talvez que você se encontra, o sábado da desilusão. E, bom, eu vou parafrasear o texto dele, mas o sábado na tradição judaica, na qual Jesus viveu, a tradição a qual Jesus viveu como homem,
ele representa o descanso de Deus dado a nós. Uma vez por semana, aquela cultura, e nós também, somos convidados a descansar. Nos 6 primeiros dias da criação, a narrativa diz que houve tarde e manhã. Mas no 7º dia, a criação está completa. E em Gênesis você vai ver que não há menção do fim do 7º dia. Os outros dias terminam, mas o 7º dia não há menção do fim dele. Porque aquele estado de perfeita harmonia, paz e descanso que se encontrava a criação no 7º dia, homem e mulher criados, toda a natureza, tudo criado por Deus, esse estado de paz, harmonia e descanso, no plano original de Deus, ele deveria durar para sempre. O 7º dia o sábado, era para ser um dia eterno. Era para a presença de Deus estar para sempre com o homem, para sempre conosco. A ruptura desse estado é decorrente do pecado. E foi a razão da vinda de Jesus ao mundo. Porque Jesus não veio ao mundo para cumprir ou suprir as expectativas que aqueles homens tinham sobre ele. De um rei, de um libertador, de um revolucionário. Não era sobre isso. Jesus veio a esse mundo porque o relacionamento de Deus com o homem precisava ser restaurado. E ele veio fazer isso. Essa é a razão da morte e ressurreição de Cristo. Ele veio para, na verdade, restabelecer o descanso que Deus havia prometido dar ao homem e à mulher no jardim. E por causa do sacrifício de Jesus, por ele ter morrido, mas também por ele ter ressuscitado no domingo, é que todo aquele que crê em Jesus e crê na sua obra feita na cruz, tem acesso a um descanso real e eterno. Ao fim do 6º dia, quando Jesus estava ali, na sexta-feira, quando ele estava naquela cruz pregado antes de morrer, suas últimas palavras foram: está consumado. Ao fim do 6º dia, Jesus disse: está consumado, ou seja, eu fiz minha parte, meu trabalho está completo. E por isso, no 7º dia, ele descansou. No 7º dia, o seu corpo descansou naquela tumba. O sábado foi um descanso. Aquilo que parecia ausência, na verdade, era descanso. Assim como quando os discípulos interpretaram o sono de Jesus num barco revolto, num mar de tempestade, como ausência, desinteresse e até mesmo negligência de Jesus, por deixar eles passarem por uma tormenta sem fazer nada, a aparente ausência, e aqui a ausência de Jesus, nada mais é do que uma soneca de quem tem total controle, absoluto controle sobre toda e qualquer circunstância, inclusive sobre a morte. Porque nem a morte, nem o mar revolto, nada pode deter Jesus. A obra estava consumada, a ressurreição e o descanso eterno estavam à porta, apenas esperando a contagem regressiva para o domingo chegar e um novo dia raiar, e a esperança renascer nos nossos corações. A Bíblia diz que as mulheres que seguiam a Jesus, as discípulas de Cristo, elas vão cedo e se deparam com um túmulo vazio no domingo. Mas antes disso, fala que elas no sábado descansaram, porque esse era o mandamento: descansem. O sábado da desilusão, que também é o sábado da ausência, na verdade ele é o sábado do descanso. Esse é o verdadeiro significado do sábado. É o descanso esperando o domingo chegar. E o domingo vem. O domingo chega. Inclusive para nós, a não ser que Jesus volte antes. Mas tudo indica que daqui a algumas horas nós estaremos no domingo. E sabe, isso para nós é a verdadeira esperança, porque em Lucas, no capítulo 24, o texto diz que essas mulheres, elas correm para avisar os discípulos de que alguma coisa aconteceu com Jesus. O corpo dele não está mais lá.
o corpo dele não está mais lá, e elas são avisadas pelos anjos, e os discípulos, Pedro chega para falar com essas mulheres, e ele não entende o que está acontecendo. O texto diz que, para eles, para os discípulos, essas palavras de que Jesus não estava mais na sua tumba, Jesus havia despertado do seu descanso, pareciam um delírio, e eles não acreditaram no que elas estavam dizendo. Porém, Pedro, isso está lá em Lucas, no capítulo 24, Pedro, ele levantou e correu ao túmulo. Talvez meio sem acreditar, talvez ainda com o coração frustrado e desiludido, mas havia uma semente de esperança que foi plantada no coração, e essa semente de esperança fez com que ele fosse correndo, porque ele precisava ver com seus próprios olhos. E o texto fala que ele viu somente os lençóis, e ele foi para casa porque ele estava admirado com o que tinha acontecido. A verdade é que nem a morte pôde deter o Filho de Deus. Ele venceu, ele vive, Jesus ressuscitou. Nenhum homem pode pará-lo, poder nenhum pode pará-lo. O Império Romano não pôde fazer nada contra ele. As expectativas humanas nada podem contra ele. Reis e governos desse mundo, como a gente cantou aqui, se submetem à autoridade de quem ele é, porque ele venceu todas as coisas. O poder mais implacável que nós conhecemos nessa humanidade é a morte. Nenhum de nós tem controle sobre essa. A gente tenta adiar, a gente faz isso de algumas formas, a medicina tenta, mas ninguém tem controle absoluto sobre a morte. Mas um homem tem, e é Jesus. E quando Jesus se revela aos discípulos, eu estou correndo com a história, está lá em Lucas capítulo 24, ele se encontra com os seus discípulos, ele abre os olhos do entendimento do coração dos seus discípulos, e as coisas começam a fazer sentido. Eles entenderam que realmente Cristo havia de passar por sofrimentos e por dor. Mas o que isso tem a ver com a gente? O que tem a ver comigo? O que tem com você? O que tem a ver com você? De fato, por causa de Cristo, nós podemos declarar e morrer para os nossos pecados, aquilo que nos prende, nós mesmos, e nos afasta de Deus, e agora a gente pode acreditar numa vida verdadeira que é capaz de vencer a morte. Ele não está mais morto, e também nós também não precisamos estar. Ele morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores, e, por consequência, todos estávamos condenados à morte. Era necessário que ele passasse por tudo isso, Isaías 53 diz. Mas foi por nossa causa, foi por sua causa, foi por causa dos nossos pecados que ele foi esmagado e passou por sofrimento. O texto diz que o castigo que nos traz paz hoje estava sobre Jesus naquela cruz. Ele morreu porque ele precisava fazer isso. Ele morreu porque ele amava você, ele morreu porque ele me amava. E para que eu pudesse viver com ele eternamente, ele escolheu se entregar e morreu naquela cruz, para hoje nós habitarmos juntos com ele para sempre. O texto diz, de Isaías, que cada um se desviava pelo seu próprio caminho, tentando atender suas próprias expectativas e sonhos e planos. Mas o Senhor fez cair sobre ele a culpa que estava sobre todos nós. É interessante pensar nisso porque, bom, como eu disse, eu tenho minhas frustrações, eu tenho sonhos e planos que não se cumpriram. E eu estou lembrando aqui, na verdade, cerca de três meses depois que eu preguei essa palavra pela primeira vez, eu acho que eu passei pela maior frustração da minha vida. Foi um momento de maior dor e tristeza que o meu coração já experimentou nessa curta vida de 30 anos. Mas foi muito dolorido.
foi muito frustrante. Foi muito frustrante porque Deus não fez aquilo que eu esperava. Deus não fez aquilo que eu queria. E isso me machucou. E por um período eu fingia que estava tudo bem. Porque eu falava para mim mesmo, Deus quis assim, então está tudo bem. Mas o meu coração estava machucado. O meu coração estava incomodado. E eu entrei num sábado, sem lembrar que esse sábado era para eu descansar. E por causa dessas frustrações, dessa tristeza que tomou meu coração com Deus, eu me fechei. E foi interessante porque para todos nós é muito fácil a gente cultivar uma vida de espiritualidade rasa. Bom, eu sou pastor, não sei se vocês sabem, mas eu meio que sou pago para fazer isso aqui. E é muito fácil a gente cultivar aqui a leitura bíblica, uma oração pelas pessoas, aconselhamento. Falar, não, é isso, Deus, é isso que Deus quer, mas será que é só isso que Ele quer de mim? Será que é só isso que Ele quer de você? Você viver uma vida religiosa, de vir aqui sábado e para começar a semana bem é o post que você faz no seu Instagram. Esse aqui é o lugar para fazer sua semana ser boa. É isso que você espera de Deus. E deixa eu falar uma coisa, porque a gente fala do sábado, né? Mas esse sábado pode durar anos na sua vida. Pode durar anos. E no meu estava durando tempo demais. No meu coração estava durando tempo demais. Até que um dia, num momento assim, sem nenhuma expectativa, eu estava participando de uma dinâmica em grupo. Cheio de homem ao meu redor, só tinha homem lá. E do nada eu ouvi uma voz dizendo: por que você fechou seu coração para mim? Por que você fechou seu coração para mim? É só porque eu não fiz o que você queria? É só porque eu não sou exatamente quem você esperava? E eu acho que a pergunta que Deus faz para todos nós hoje é: por que vocês fecharam os seus corações para mim? Será que você não consegue ver e entender que o que eu tenho para te oferecer é vida verdadeira, melhor do que qualquer coisa que você pode imaginar? Veja, eu tenho controle sobre a morte e sobre a vida. Realmente sou eu quem decido, quem vive, quem morre, quando isso acontece. Mas será que eu não sou capaz também de fazer infinitamente mais daquilo que você pede, pensa ou sonha? Será que eu não sou capaz de proporcionar algo para você que você nem sequer consegue imaginar? Será que não está na hora de você parar de se apegar aos seus próprios planos, às suas próprias vontades e começar a abrir seu coração para que Deus faça em você aquilo que Ele quiser e como você quiser? Eu lembro que essa gincana, ela tinha um objetivo. No final nós cumprimos o nosso objetivo e estava todo mundo gritando alegria e eu parecia uma criança boba chorando, talvez igual Pedro, chorando amargamente. Porque eu entrei num sábado e eu não conseguia sair de lá. Eu não tinha forças para sair sozinho. Mas que bom que Deus Ele me encontrou no domingo. E a boa notícia para você é que para todas as suas frustrações, para todas as suas expectativas não correspondidas, para sua falta de força, para sua falta de fé, para o seu cansaço físico, emocional, espiritual, existe um Deus que quer te encontrar nessa noite e te dar uma esperança de uma vida nova, uma vida melhor. Atente-se, não é a vida que você quer,
mas eu te prometo que é melhor, porque foi isso que Ele prometeu. E para todas as frustrações que o meu coração passou, hoje eu enxergo que Ele tinha algo melhor. Faz sentido 100%? Nem sempre. Mas eu confio, creio e sei que é assim.